Olá você, telespectador. Olá você, telespectadora da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta quarta-feira, 21 de agosto. Participam, comentando principalmente as questões do Porto de Santos nesta quarta-feira, o professor Emerson Gonçalves Pereira, do curso técnico em portos da Escola Técnica Escolástica Rosa, e também o Marcos Vendramini, que também é professor da MBA da Católica, mas é diretor da V2PA Engenharia e Consultoria. Bem-vindos, Emerson, bem-vindo, Marcos. A gente vai começar conversando sobre o Porto, porque o Porto de Santos, ele é cinquentenário, né? Ele funciona como porto desde a descoberta do Brasil. É institucionalizado há pouco mais de 100 anos, né? Mais em 1890, nessa última década do século XIX, mas a questão de se manter ativo, de se manter gigantesco, não significa que não tenha desafios para continuar a ostentar, né, essa condição. Vamos ver quais são esses desafios. A nova lei dos portos foi votada para impedir isso. Diante da falta de eficiência do Estado, o jeito foi recorrer a um modelo utilizado apenas na Inglaterra e na Nova Zelândia. Eu vou fazer duas coisas. Vou fazer licitações de novos terminais nos portos existentes, vou renovar contratos exigindo investimento e vou permitir, outorgar autorizações para que a iniciativa privada faça portos privativos prestando um serviço público. Em Montreal, no Canadá, o terminal do porto é totalmente interligado à ferrovia. Basicamente, a carga desce do navio sem nunca tocar o chão e vai direto para os vagões e depois para o mercado consumidor. Somos muito eficientes nisso, diz o vice-presidente de operações do Porto de Montreal. Mas o melhor exemplo de integração com outros meios de transporte está na Alemanha. O Porto de Hamburgo tem 375 quilômetros de ferrovias. A carga chega, mas não ocupa espaço no porto. Vai de trem para uma área distante, onde está a fiscalização. Essa é outra diferença entre os portos brasileiros e os mais modernos do mundo. O Banco Mundial mediu a eficiência das alfândegas dos portos de 115 países e o Brasil ficou na posição de número 82. Na Europa, os chamados postos de inspeção de fronteiras unificam a fiscalização. O porto de Algeciras, na Espanha, por exemplo, libera a carga em 12 horas. Já no Brasil, a liberação de um único container pode depender da aprovação de até 7 órgãos e leva, em média, 132 horas só com a parte burocrática. 11 vezes mais. A contratação de mão de obra na Europa também é diferente. Na Holanda e no Brasil é permitido recorrer aos trabalhadores sem vínculos empregatícios, mas o Porto de Roterdã seleciona os funcionários livremente. Já aqui no Brasil, as equipes têm um número pré-determinado de operários, muitas vezes maior do que o necessário. Os portos mais eficientes do mundo são administrados por um conselho gestor e os executivos são escolhidos com base no currículo. Aqui o que vale é a indicação política. Tudo muda a cada novo governo. Essas diferenças fazem do Brasil um lugar arriscado para se fechar negócios. Automação, integração com os outros modais, burocracia aduaneira. Mesmo assim, a gente é competitivo, Marcos? Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que nós somos, com certeza, né? Principalmente o Porto, ele é definido pela Hinterlândia, pela sua Hinterlândia, ou seja, a região que ele consegue atingir, que ele atende, que ele serve. E essa seria a grande força do Porto de Santos. Exatamente. Ele liga os maiores polos produtores do país, a grande São Paulo, interior de São Paulo, centro-oeste, ao mundo, né? E a infraestrutura, isso que eu ia falar. Tem a infraestrutura de acesso, né? Então, quantidade de ferrovias, né? De conexões ferroviárias, a quantidade de pistas, faixas de tráfego rodoviárias que chegam até ele. Então, esse é um grande diferencial do nosso porto, em comparação aos demais do Brasil, sem contar a parte da região econômica onde ele está inserido.
A gente vai conversar um pouquinho para frente sobre os custos. Agora, na academia, professor, quais são as soluções que a gente discute, o que vocês discutem? Eu dei aula de portos também na universidade, então eu posso falar que a gente discute, né? Para elevar o Porto de Santos a patamares mais altos como esses que foram mostrados em outros países. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É claro que essa discussão ela é bem ampla, né? A gente tem aí as questões macroeconômicas que afetam bastante aí a relação portuária, mas nós acreditamos que a melhor utilização dos espaços que nós temos dentro do Porto de Santos, que já tem um pool já de produtos, de mercadorias que escoam para o mercado, já é bem interessante. Mas o melhor aproveitamento, né? Então a gente já tem visto a autoridade portuária já vindo com o passar dos anos com os seus planejamentos, já buscando essa maior diversidade e maior concentração dos espaços, né? Para facilitar também esse fluxo de mercadorias e também a armazenagem. Nós temos um caso na divisa de Santos Cubatão, o terminal intermodal do Luiz Antônio Mesquita, né? O Tiplan da VLI, em que entra o trem com a carga, só entra trem, né, não entra caminhão, numa esteira confinada, então com menos prejuízos para o meio ambiente, tem a pera ferroviária, ele dá a volta e sai, que ainda é longe do que a gente viu no Porto de Hamburgo, mas é um estágio intermediário, não é? Mas essa forma de você... É tradicional para granéis sólidos, né? Você tem a pera ferroviária, nós fizemos agora um projeto da Suzano, em Inocência, o terminal ferroviário deles, para mandar a carga para Santos. Então, você celulose, né? De celulose. Então, é uma pera ferroviária enorme. Ela tem capacidade para 3 composições de 120 vagões, né? E a linha passa fora do terminal. Então, tem todo o sistema de movimentação, ela recebe rodoviário da fábrica e expede ferroviário para o Porto de Santos. E... É o arranjo tradicional, é pera para granéis sólidos, porque hoje em dia as composições de trem ferroviário elas estão ficando cada vez maiores. E o arranjo que o Porto de Santos tem, como você falou, que é de 100, 200 anos atrás, ele não comporta mais essa quantidade de vagões. Por isso que dessas novas obras, né, que foram necessárias. Vai ser implantada até que enfim uma pera ferroviária, né, no Porto de Santos. Sim, uma delas, mas eu tenho ali onde era a Marimex, né? Sim, mas hoje em dia eu tenho que chegar com a composição ali no Valongo, com 120 vagões, aí eu tenho que enquanto não forem concluídas essas modificações, essas melhorias, aí eu tenho que quebrar a composição em composições de 60 vagões para entrar para os terminais. Então isso gera um retrabalho, né? Quando você tiver a ponta da praia já com mais linhas, aí você consegue entrar com posições maiores. E com certeza esses fluxos, a tendência, né, da utilização do modal ferroviário, da malha ferroviária, vai ser a tendência principalmente para os terminais de celulose, né, que estão sendo implantados no corredor de exportação. E até é interessante, né, o Tiplan ele não teve muitas dificuldades quando houve a greve dos caminhoneiros, né, em 2018, né, até pela não utilização do modal rodoviário. Então isso foi bem interessante de gerar uma discussão e um debate maior da utilização dessa via, desse modal ferroviário. Então você fala do modal ferroviário, eu lembro que no final da construção da pista de descida da Imigrantes, que a gente vai conversar também com o Marcos, eu perguntei para o Irineu Meirelles, na época, no programa de televisão, também chamado Opinião, se ele não tinha medo, porque eu perguntei quando era o break-even point, né? Quando o investimento, a receita alcança o investimento e começa a operação de lucro, né? Se ele não tinha medo de que um outro modal, assim, tipo teletransporte ou algum outro tipo de transporte superasse, né, o trem, superasse o caminhão, né, na época, porque a Imigrantes, a receita vem principalmente do pedágio. Ele falou assim, não me pergunta isso, porque quando eu penso nisso eu perco o sono. Ele falou, você acredita que a gente vai investir em ferrovia? Acredito que é uma tendência do mercado. Você não acredita muito no teleférico, no teletransporte? O Hyperloop também, né, que já falaram, né, de uma descida por Hyperloop também.
São tendências de tecnologia, né? Assim, a gente tem que entender que o mercado drone, né? O transporte aéreo, né? Drone, divisão, modal, até mesmo dentro das hidrovias também, que pode ser uma solução. A gente tem várias soluções, né? Mas acredito que ainda vão continuar os meios mais tradicionais, porque é uma tendência do mercado você continuar utilizando, e todos os investimentos de infraestrutura estão baseados dentro desses meios mais tradicionais também. Pode acontecer também de uma tonelada de soja ficar concentrada numa pastilha, pode, mas são infinitas. Estou brincando, mas são infinitas as possibilidades, né? Porque você gosta desse tema de que a Baixada Santista é ligada à ligação rodoviária, são só 4 pistas, né? Eu costumo dizer, você pode fazer todas as melhorias possíveis, mas se enquanto você não aumentar a quantidade de pistas aqui nesse trecho da Baixada da Via Anchieta, que são 2 indo para São Paulo, para a interligação, e 2 retornando, você continua com o mesmo problema. E não é só melhorar a qualidade também, porque tem que melhorar a adequação, porque no projeto da Via Anchieta, na década de 30, ela foi inaugurada na década de 40, vai fazer 100 anos, não tinha treminhão, não tinha caminhão articulado, tá certo? Então, uma vez eu discutindo, eu acho que foi com, não lembro qual era o secretário de Estado que era exatamente sobre isso. Ele falou, mas eu tenho as áreas estão tomadas nas laterais. Eu falei, a saída é você fazer com a linha amarela no Rio, por exemplo, você faz uma outra pista por cima, né, um tabuleiro pré-moldado, joga os carros por cima, talvez ônibus também, e deixa os caminhões embaixo. E adequa, né? Sim. Agora, teve um projeto que foi entregue para o então governador Geraldo Alckmin, de uma ligação que vinha pelo Rodoanel até a margem esquerda do Porto de Santos, que era a gente não pode nem chamar de rodovia, porque seria rodovia, ferrovia, infovia, tudo, né? Moderna, em 2 andares, como você está falando, mas foi engavetado e era um projeto de iniciativa privada. Eu acho que isso já ajudaria muito. Aqui, se fizesse só na Baixada, já melhoraria muito a capacidade de... Você faria lógico, a parte de baixo teria que ter, sei lá, um gabarito de 8 metros, né, para poder passar carga especial, e a parte de cima para veículos e ônibus. Não deve ser barato, óbvio, mas eu acho que é a única solução para você duplicar a capacidade desse trecho da Via Anchieta. Você já viu alguma discussão séria sobre esse outro andar da estrada? Não. Não. Não viu? Não. Não sei. Eu nunca... Se fosse no andar de baixo, seria mais fácil. Acima tem que construir... mas hoje em dia você tem tecnologia de pré-moldado. A Via Amarela no Rio, eu passeio numa lá, tem trechos que são assim, então... O Opinião volta depois do intervalo com o professor Emerson, com o Marcos Vendramini, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os gargalos rodoviários do Porto de Santos, que hoje são considerados logisticamente o principal problema do Porto de Santos, o acesso. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, em que a gente discute o porto, principalmente Porto de Santos, da nossa região, lógico, com o professor Emerson Gonçalves Pereira, de Portos, na Escola Técnica Escolástica Rosa, com o Marcos Vendramini, que também é professor e é diretor da V2PA Engenharia e Consultoria. Vamos ver quais são os desafios aí na área de transporte rodoviário, os gargalos do Porto de Santos. Na descida da Serra do Mar em direção a Santos, já é possível ver como é difícil escoar a produção. Na chegada ao porto, os caminhões só podem descarregar se tiverem agendamento nos terminais. Mas de cada 6 caminhões, 1 não está agendado. E às vezes não tem a programação, né? Não consegue agendar. Aí eles mandam ir descendo, aí conforme você vai descendo, eles diz que vai ajeitar no caminho, né? Esse tipo de situação acontece porque lá no estado produtor muitas vezes é mais fácil carregar o caminhão e despachar do que ficar esperando o agendamento por 2, 3 dias. Mas aí o problema estoura
no Porto de Santos. Olha, tá faltando caminhão em todo lugar. A safra está sendo colhida, os armazéns já estão começando a encher. Se for esperar os deslizamentos, o milho vai estragar na roça, os grãos. É complicado, né? Todo ano, essa situação gera quilômetros de congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni e na avenida perimetral do Porto. Não é só o Porto que trava. Cubatão, Santos e Guarujá sofrem com o trânsito. Não consegue transitar nem com carro pequeno, nem de moto, de nada, de jeito nenhum. Tudo para, os caminhões não respeitam nem sinal fechado, nada. As perdas por falta de infraestrutura são um problema em todos eles. O Banco Mundial estima que o custo da ineficiência do transporte do Brasil engula 6% do produto interno bruto por ano, 250 bilhões de reais. É como se o Porto de Santos trabalhasse apenas para pagar essa conta. E cada brasileiro paga a conta dessa falta de infraestrutura. Os nossos produtos perdem em competitividade em relação aos de outros países no mercado globalizado. E o que a gente importa também fica mais caro. Isso influencia, por exemplo, o preço do pãozinho. A carga tributária, que é absurda, tudo isso influencia. O consumidor que paga. São 15 mil caminhões por dia, né? E teve uma frase, professor Emerson, do caminhoneiro que eu achei muito significativa. Ele disse assim, diz que vai agendar, né? Como o sistema não tem a credibilidade do usuário. Diz que vai agendar, disse o caminhoneiro, a gente vai ver, né? Sim, e o que acaba acontecendo muitas vezes como a gente estava comentando aqui, essa armazenagem dinâmica, né? Então a tendência é que eu coloco a carga diretamente no caminhão e vamos vendo no que vai dar e até chegar no porto vai dar tudo certo, né? Então essa fé, né, que se coloca e se imputa bastante, ela não pode acontecer, senão isso gera ineficiência, isso vai gerar realmente gargalos que são consequências que a gente sente no dia a dia da nossa cidade, até mesmo nas vias rodoviárias diversas que nós temos aqui. O adolescente, ele fala assim, o universitário, demorou, né, ele fala. E aquele agendamento que foi implantado a partir da crise de 2013, né, tem pouco mais de 10 anos, demorou, né, mas resolveu parcialmente o problema. A gente não tem tido congestionamentos tão graves como a gente teve naquela época, mesmo com o aumento anual, que a gente conversava no intervalo de 5%, 6% em média do porto, mas não é o simples agendamento, tem essa mentalidade, é um pecado logístico o produtor de milho, o produtor de soja não ter o lugar para ele estocar. É um pecado até econômico, porque o café, por exemplo, se ele não tiver onde estocar, ele tem que vender pelo preço que for na hora, não pode esperar o melhor momento, né? Veja, uma discussão clássica, né? O pessoal fala, não sei se você lembra quando tinham navios, uma quantidade enorme de navios na Barra, na Fundeadouro, aguardando para tragar, o Porto de Santos não tem capacidade. Bom, ninguém projeta um porto para demanda, nada, nenhuma infraestrutura. Nenhum equipamento. Ele é projetado para a sua demanda máxima, né? Ele tem um nível de serviço, A, B, C, D, E, né? É uma questão econômica. E, lógico, e você coloca, você constrói aquilo que se paga no momento. Aí, a hora que a demanda começa a crescer, é que você vai começar a estudar para construir. Só que você tem essa inércia, esse período de tempo que a infraestrutura não está pronta. Eu conheço pátios, né, aqui em Cubatão, eles estão se adequando, tem uma grande capacidade, mas ainda há algumas dificuldades de comunicação de dados, alguns ruídos, né, entre pátio, entre o sistema do porto, e eles estão agilizando para melhorar o pátio, né, para ter uma capacidade maior e melhorar a comunicação. É aquela discussão da teoria das filas, né? Quantos gates você tem no pátio? Depende de quantos caminhões você vai receber por hora. Bom, essa demanda, na safra é uma, fora da safra é outra. Quer dizer. O Marcos tem razão. Você, em nenhuma obra de engenharia, você projeta para o máximo. Senão você vai projetar alguma coisa que 90% do tempo, 95% vai ser um elefante branco. Nem em Dubai. Nem em Dubai, né? E muito caro. Por exemplo, a chuva
a gente projetava para chuva de 50 anos. O problema é que agora a chuva de 50 anos tem 5, né? Mudou. Não era, quando foram projetadas as galerias, que eu comento sempre isso, nas nossas cidades, essas redes de esgoto são dos anos 40, anos 50, em Santos especialmente. Você não tinha o saco plástico. Exatamente. Assim como a estrada também não tinha, como a gente disse, o tremião, né, o caminhão articulado. Agora, se discute, professor, nesse momento, a saturação da capacidade de movimentação de contêineres do Porto de Santos. É uma discussão de hoje, não é? De hoje, é atual, bem atual. Na verdade, a saturação ocorre pelo fato da demanda internacional, né? Cada vez mais os produtos são produtos industrializados, produtos que têm valor agregado alto, então o transporte tem que ser via container, né, esse equipamento. E você falou do crescimento do Porto de Santos, em média de 5% a 6%, isso em geral, na média, porque nos contêineres essa média é maior. Né? Um dado, contêineres nos últimos 10 anos, 2,6%. 2,6% de crescimento? Ao ano. Então, o Porto de Santos hoje... Menor do que o dos granéis. Menor do que o geral. Houve um momento em que era maior, né? Sim, sim. Por isso que eu me enganei. O problema é o seguinte, você tem 2,6% sobre uma base enorme, né? É o que eu comento sempre. Se você colocar 2,6% sobre 5 milhões de teus, né, você vai ter 130 mil teus ano. É como se você colocasse um porto de Suape a cada 5 anos dentro do Porto de Santos. A conta. Então, você vê o tamanho, as medidas necessárias, a proporção das medidas que são necessárias aqui em comparação com outros portos. E essa discussão da saturação da capacidade do Porto de Santos para operação de contêineres, ela tem apontado soluções? Essa discussão, eu acho que ela é muito em parte por causa dos armadores, né? Porque para o armador o que interessa? Ele pegar uma área já pronta, praticamente pronta, como é, vamos dizer, o STS-10, quem está discutindo aí, que era o antigo, ali o Dequimar, Termais e tal. Aquela área já está implantada, ele praticamente começa a operar em 1 ano, 2 anos no máximo. Mas o Porto de Santos tem capacidade, em áreas do Porto de Santos e na região, ele tem capacidade para mais 50 anos. Você tem ali em frente a VLI, a Ilha das Cobras, ali você põe 16 milhões, movimentação de 16 milhões de teus, triplica a movimentação de Santos só ali. Tem a segunda fase da Embraport também? Tem, então, se você contar tudo, somar a DPW, BTP, ou seja, o que nós chamamos de brownfield, né, que são as expansões dos terminais já implantados, com mais o que você tem em greenfield, que é Bagres, essas novas, né, você tem capacidade, se eu não me engano, eu cheguei a fazer um levantamento, 18 milhões de teus, 30 milhões de teus. Nós estamos com 6 hoje. Então, podendo chegar a 8 no curto prazo, em 2 anos. Né? Que é a capacidade praticamente de... A questão o investimento é maior, porque são áreas greenfield, então você tem que fazer o acesso, fazer o berço, e aí o pessoal já não quer entrar aí. Mas tem a área só de expansão do já existente e tem a área de criação de novos espaços. Sim, né? Sim. É o que eu estou falando. Você tem capacidade para mais 50 anos de movimentação de contêiner nessa taxa de crescimento, de 2,6% ao ano. E o custo, hein, professor? Eu escutei ontem do presidente do Sindicato dos Químicos, daqui da nossa região, Herbert Passos, que o Porto de Santos perde cargas de Cubatão para outros portos do país, perde carga de Cubatão, do polo industrial de Cubatão, por conta do custo. A relação do custo que existe, né, não só no transporte, né, então a gente já tem essa dificuldade do custo de transporte. Mas de Cubatão não, né? Mas de Cubatão não tem, né? Então a grande dificuldade que existe nessa fase dos custos é a relação da cadeia produtiva mesmo, né? A cadeia produtiva dentro do estado de São Paulo é uma cadeia que é onerosa, mas está dentro do maior pool financeiro e econômico e industrial do país. Então é um marco que precisa ser revisto muitas vezes. Então esse custo ele aumenta e também os custos portuários também, que são bem elevados dentro do Porto de Santos, até pela própria movimentação de carga e a concorrência dos espaços. Né? As empresas para as quais você trabalha pagam esses custos do porto. Sim. Tem reclamação? Não, porque isso o pessoal já está inserido na cadeia, né? É repassado, né? Pressuposição básica. Não tem. É que nem o que a gente paga de imposto no feijão. Já que você acostumou a pagar, vai, né? Não, e mais.
qualquer redução, por exemplo, que um supermercadista tenha de imposto, ele não repassa no preço. Nem no posto de gasolina, né? Ele absorve. Quando a Petrobras aumenta, o posto aumenta, mas quando diminui, ele não demora, né, para diminuir. É tudo uma questão de custo de oportunidade, né? Se você tem mais concorrência, você é forçado a reduzir um pouco os custos, você tem menos. Inclusive, isso que você fala é interessante, porque em 93, quando houve, há 30 anos, né, a modernização, a privatização da operação portuária, houve uma redução de custos significativa. Mais ou menos 700, 800 milhões de dólares, que deixaram de ficar na cidade e foram para os bolsos dos armadores diretamente. Não foi esse o processo? Eu não era tão envolvido com essa parte de econômica nessa época. Mas né? é isso que você falou, né? Você não vai sentir a diferença. Você né? Exatamente. Você não... O transporte ferroviário também, qualquer ganho que você tenha, dificilmente... Por exemplo, transporte dutoviário, por tubulação. Que a gente tem aqui na nossa região. Tem, na Alemanha. Vem de São Sebastião. Alemanha, né? tudo. Os custos, se você pegar a tabela da ANP... Ali é Stoltz, você está falando, né? Não, todos aqueles terminais. Mas a Petrobras vem desde São Sebastião até a refinaria de Cubatão. Quem transporta por duto é a Petrobras, né? Os outros terminais não têm acesso aos dutos. O duto privativo, né? O duto é a joia da coroa do sistema Petrobras. São os dutos. Porque é o transporte mais barato, né? Só que ele não é cobrado... Aliás, ele não é mais barato, ele é muito mais barato, né? Então, mas a composição de custo dele é feita em cima do custo de oportunidade do caminhão. Né? Ou seja, quanto custa o caminhão ir de Santos a São Sebastião? Né? Custa X. Então, o dutoviário eu vou cobrar 10% disso. Ele não é calculado com quanto é o bombeio, quantos quilowatts-hora são gastos no bombeio do produto, a depreciação da linha, nada. É muito mais no custo de oportunidade. Um ganho significativo. Opinião volta para falar agora sim sobre a burocracia, sobre a demora na fiscalização de cargas. A gente volta já. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, que discute porto, atividade portuária, logística de transporte de cargas, burocracia também na fiscalização de cargas, com o professor Emerson Gonçalves Pereira, do curso de Portos da Escolástica Rosa, Escola Técnica, e com o Marcos Vendramini, diretor da V2PA, Consultoria e Engenharia, ou contrário, Engenharia e Consultoria. Agora vamos verificar essa demora, essa lentidão ou essa agilidade que é possível na fiscalização de cargas nos portos brasileiros. O mar de containers mostra bem a grandeza do comércio exterior brasileiro, mas é também um retrato da burocracia. O porto funciona 24 horas, mas a maioria dos órgãos de fiscalização de cargas só opera em horário comercial. 16 órgãos públicos de 10 ministérios diferentes atuam nos portos brasileiros. Passar pela bateria completa de fiscalização significa, no mínimo, 15 dias de espera. Existem muitos órgãos anuentes que, para diferentes cargas, devem emitir o seu laudo, a sua fiscalização. Só que falta, no Brasil, uma única entidade ser responsável por todo esse processo. Nem toda carga precisa passar por todos os órgãos, mas nenhuma escapa da Receita Federal. Um pente fino para evitar sonegação de impostos, contrabando, tráfico de drogas. A dificuldade maior é na importação. Do momento em que o navio entra em águas brasileiras até o despacho do container, são 6 etapas de fiscalização. A tecnologia é uma aliada importante. Inspeção liberada. O caminhão com a carga passa num scanner, como se fosse uma mala numa esteira de aeroporto. Caminhão liberado. Nessa sala, os auditores têm acesso a 1.500 câmeras dos terminais portuários e conseguem fazer a fiscalização à distância.
O investimento em tecnologia, como esse verdadeiro Big Brother fiscal, tem sido a maneira encontrada pela Receita Federal para compensar a diminuição no quadro de funcionários. E tem dado um certo resultado. A liberação de um container como esse aqui, por exemplo, leva cerca de um dia. Mas esse é apenas o tempo da Receita. Todos os outros procedimentos do Porto de Santos ainda fazem o Brasil perder produtividade. O Ministério da Agricultura, por exemplo, é responsável por fiscalizar todos os produtos alimentícios que entram e saem do Brasil. A primeira fiscalização e a mais problemática é a da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nada, nem ninguém, sai do navio até que a Anvisa ateste que ele está livre de epidemias. Mas se o navio chegar depois das 5 da tarde, vai ter que esperar, do jeito que chegou, até às 9 da manhã do dia seguinte. Você apresentou, Marcos, uma ideia para otimizar, né, o transporte de cargas e misturado com o transporte de passageiros na rodovia, montando um segundo andar. Você tem uma sugestão também para que o Brasil, porque todas essas fiscalizações, elas são muito necessárias, não é? Não se pode abrir mão da fiscalização. Não, de forma alguma. Como agilizar isso aí, como em outros países, como outros países conseguem fazer isso mais rápido que a gente? Trabalhando, 24 horas, só isso. Você põe o pessoal para trabalhar em turno ou automatiza de alguma forma, como fez a Receita Federal, com câmeras. Tem alguns quesitos, né, talvez possam até ser considerados anacrônicos, né? Mas, no geral, elas são necessárias, então é uma questão, acho que, de ajustar muito o horário. Você entende que falta efetivo para a fiscalização? Falta gente para trabalhar em 3 turnos de 8 horas, porque essa espera de 16 horas de um caminhão que chega depois das 5 da tarde, isso não tem sentido, né? Sim, não tem dúvida. Por um lado, você tem o regime de trabalho, que é do funcionalismo público, que é diferenciado do setor privado, e por outro lado, você tem também a falta de pessoal. Então, eu acho que você, talvez, podendo terceirizar alguma coisa, com supervisão do agente público, alguma coisa pode ser feita, né? Mas você necessariamente teria que trabalhar 24 horas e os próprios terminais também, ou seja, aí é uma cadeia, né? Aí ele puxaria essa cadeia para trás. Tem um conceito de Porto 24 horas, mas que esbarra em problemas desse tipo, né? Sim, o que você falou, a iniciativa privada, a empresa trabalha de uma maneira, num horário, em turnos, e o funcionário público, o funcionalismo público, trabalha em outro regime, né? A força de uma corrente é dada pelo elo mais fraco. Que é a do funcionalismo. Que é, nesse caso, é o funcionalismo público, é o que tem menos recursos, menos pessoas e o horário de trabalho menor, né? Se eles forem para 24 horas, toda a cadeia vai, até as estradas, porque hoje, se vê de madrugada na estrada, o fluxo é muito menor, né? E aí o pessoal chega de manhã. Teve uma época que foi maior, né? Quando isentaram o caminhão de tarifa de pedágio. Você vê, quando tem um incentivo econômico, aí funcionou. Funciona, pô. É onde dói no bolso. O bolso é a parte mais sensível. Como é que resolve isso, Emerson? Boa pergunta. A pergunta é de $1 milhão. Põe para os teus alunos lá essa solução. A gente tem bastante trabalho de conclusão de curso, né, que até o pessoal tenta colocar algumas questões, a gente até oferta determinados entraves, né, então nós, como professores, às vezes temos a função também de colocar uma pulguinha atrás da orelha deles, de tentar solucionar essas questões. Acho que um dos requisitos básicos realmente é a implantação de um porto 24 horas, propriamente dito, né? Não só as operações de terminais, mas também as operações de fiscalização, movimentação e transporte, né? De uma forma geral. Uma outra solução também que pode ser implementada nessas relações é a utilização mais forte, mais firme dos OEAs, né, dos operadores econômicos autorizados, que já dá uma grande segurança dentro da própria fiscalização e nas anuências de documentação e assim por diante. É mais ou menos o que o operador econômico autorizado, é uma solução que você aponta para ela também. Eu não conhecia o que o professor falou, mas eu vejo né? Como sim. Terceirizar, né? Sim, porque aí você consegue, os poucos recursos, os insuficientes recursos que o agente público possui, ele pode distribuir em vários horários.
Agora, Marcos, o diagnóstico é o primeiro passo para curar a doença, né? Para o tratamento. A conscientização das questões que a gente sente que vem amadurecendo nos últimos anos, nas últimas décadas. Em relação ao tráfico de drogas, eu lembro que no finalzinho do século passado, 98, 99, um diretor da CIRT, a polícia francesa, deu uma entrevista dizendo lá na França, Santos faz parte do roteiro do tráfico internacional de drogas. E foi um escândalo aqui. Nenhuma autoridade policial daqui do Brasil queria admitir isso. Hoje, qualquer criança de escola sabe que Santos faz parte do roteiro internacional do tráfico de drogas. Agora, se fosse fácil de resolver isso, o Brasil tem 1.700 quilômetros de fronteira com os outros países. Os Estados Unidos têm 300 quilômetros de fronteira com o México e não consegue resolver, né? E tem dinheiro. E tem muito mais dinheiro que a gente. Então, a gente se conscientizou do problema. Até resolver vai demorar, né? Quando você foi para o ISPS Code, os seminários foram obrigados a implantar o ISPS Code depois do 11 de setembro. 11 de setembro, né? Eu tive a oportunidade de participar de implantar 15% de todo o seminário do Brasil, né? E aí já foi você já começou a fechar um pouco a porta para o tráfego junto, né? Que eram algumas atividades comuns que você conseguia, mas ainda fica uma parcela grande que o ISPS Code não consegue pegar, né? E a criatividade desse pessoal, porque o incentivo econômico é muito grande, né? Dá muito dinheiro, então... Uma tonelada de cocaína no varejo, na Europa, que o Santos rota para a Europa, agora um pouco para a Ásia também, né? Um pouco para a África, mas principalmente a Europa. 60, 80 milhões de dólares uma tonelada. Então, o tráfico contrata o artista que quebra o lacre do contêiner e consegue refazer o lacre. Contrata o mergulhador que vai a não sei quantos metros de profundidade e cola a droga no casco do navio. Tem dinheiro para pagar os melhores profissionais, né, Emerson? Ele tem dinheiro, ele tem tempo. E tempo também, né? Com certeza. Mas a relação é isso, é o custo-benefício. Ele sabe que se ele perder uma ou duas cargas, a terceira pode passar. Né? Então, na verdade, a conta é, se ele perder uma carga, as outras 9 passam, né? Mas também, né? Cada vez mais tem se fechado o cerco, né? Essa aqui é a verdade, né? A gente tem visto cada vez mais as apurações, né? Eu acho que, até do que você pautou, né? Eu acho que é importante deixar claro que se conhece a rota, né? Se sabe como fazer aí determinadas apreensões, então tem se visto mais rigor, né? Nessa questão, porque já é uma questão que transcende aí a relação dos governos, etc. É uma questão realmente de moral para o país também. Né? Os recursos também que hoje se tem, né? O raio-x, cada vez mais preciso, mais acurado. Se uma tonelada de soja custasse 60 milhões de dólares, então, outra coisa que ia. Né? Você tem condição de ter uma inspeção melhor hoje, né? Então, eu acho que também vai forçar. Você vai fechando muito um lado, você acaba desviando o fluxo para uma outra alternativa mais fácil, talvez até um outro porto, uma outra rota. A questão que você falou bem dos Estados Unidos, que tem o dinheiro e não consegue lidar com uma fronteira de 300 quilômetros, né, com o cartel mexicano, mostra a dimensão do problema que o Brasil tem. Né? Mas por quê? Porque eles têm um consumo enorme lá também. É o maior consumo do mundo. É o maior incentivador, você tem a ponta compradora do lado de lá do muro. Aí dá um jeito, vai o teco-teco voando abaixo voando fora do radar, de qualquer jeito a droga vai chegar lá. Né? Vai. O Opinião volta para tratar de outros problemas relativos ao porto, como água de lastro, por exemplo, depois do intervalo bem curtinho.
Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco desta quarta-feira. A gente falou muito de Porto, principalmente do Porto de Santos, assim, com Emerson Gonçalves Pereira, que é professor do curso técnico em Portos, e com Marcos Vendramini, que é diretor da V2PA, Engenharia e Consultoria. Vocês conversam nas aulas também sobre esse problema da água de lastro, professor, porque na Baía de Guanabara, por exemplo, apareceu um polvo africano que detonou uma parte da fauna da Bahia. Aqui em Santos a gente também, inclusive é muito comum aqui no litoral de São Paulo, o caramujo africano, né? Que não é daqui do nosso habitat, né? A gente comenta bastante nas aulas sobre isso, né? A gente comentou recentemente sobre o peixe-pedra também, né? Que apareceu no litoral, principalmente do Nordeste brasileiro, né? E que vem como uma questão que vem vindo para a região Sudeste também. Então, é uma dificuldade muito grande. A gente fala sobre as leis internacionais, as próprias leis brasileiras também, que são bem fundamentais aí para a tentativa de evitar esse tipo de situação endêmica, né? Já tem um controle que a gente imagina que seja rigoroso, mas na semana passada o Porto de Santos editou uma norma que impede a atracação de um navio que não seguir rigorosamente as leis internacionais de controle de água de lastro, né? Sim, ele tá de acordo. A água que vem com o navio para deixar equilibrado o navio, e que muitas vezes vem de outro continente e é jogada aqui na nossa costa indevidamente, né? Sim, é um risco grande. Então, tem a Norman 401 de 2023, que a Marinha emitiu. Tem algumas... basicamente, ela fala o seguinte, a grosso modo, você pode trocar água de lastro a 200 milhas da costa, da terra mais próxima, a uma profundidade de 200 metros do mar, né? A partir dali tem algumas exceções, eles permitem menos, mas aí começam a entrar em casos excepcionais, né? E as próprias embarcações mais novas já têm sistemas de filtro, de você dar um tratamento na água de lastro antes de descartar. E não é só água de lastro, tem a água de lavagem de tanque também, né? Porão, de porão, né? Que pode ser poluente também. Quem não tem afinidade, familiaridade com a atividade portuária, nem imagina a dificuldade que é um controle desse tipo, não é, Emerson? Sim, com certeza, né? Porque no final das contas, né, o que a gente percebe, né, e analisa quando a gente vai falar sobre, por exemplo, água de lastro, ou água, né, no caso de lavagem, né, é que muitas vezes a pergunta vem assim, o que faz com ele? O que é feito? E aí a gente fala, então ele é descartado. A norma hoje dá um tratamento químico. Dá um tratamento, né? É obrigatório o tratamento. O tratamento, né? Mas... É como o tratamento de esgoto, né? E aí, mais uma vez, e a fiscalização? Como vai ser realizada desse tratamento? Como a gente consegue certificar? O transatlântico, ele tem que ter o tratamento de esgoto. 5, 6 mil pessoas, né? Dentro do navio, né? Então é muito mais simplificado, né? Dentro dos transatlânticos, né? Muito mais... a gente percebe uma fiscalização bem mais presente e atuante, até pelos próprios procedimentos que são realizados, né? Agora, Marcos, e a questão da profundidade do porto? Porque a dragagem é cara e se você draga para ter uma profundidade maior que a natural, ela tem que ser permanente, porque você retira o material e a natureza leva de volta para lá, né? Especialmente aqui no caso do Porto de Santos, você tem diversos sistemas estuarinos desembocando no canal, né? Então, choveu na serra, você aumenta o assoreamento. Esses rios vão carreando sedimentos e depositam aqui. Né, Paranaguá, Itajaí tem o mesmo problema também, que é um porto em canal, né? São Sebastião já não tem, porque você tem a água passando ali na frente sempre. É um porto de quase mar aberto, né? Então você tem... É um complicador do Porto de Santos. A hora que você aumentar, você vai tornar uma dragagem mais frequente. Mesmo assim, a gente tem recebido navios de 340, 350 metros, não tem? Sim, 360, eu acho 360. Agora. 360 366, né? Alguma coisa assim. E aí tem uma operação complicada, porque tem a travessia de balsas no sistema transversal, né? O fluxo bem complexo, percurso do navio. É bem complexo. Até, por exemplo, até a própria
autoridade portuária ela tem que fechar o canal do porto, ela tem que fazer uma operação de madrugada, muitas vezes específica para a entrada e saída da embarcação, por causa da própria dragagem, da profundidade do canal. Muitas vezes as embarcações não podem sair cheias, né, com o de carga, né, de 100%, porque às vezes a profundidade não chega. É né? que nem a Anchieta quando traz aquelas pás eólicas, né, dos moinhos. Sim. Tem que fazer uma operação especial, né? Então, no caso você está com pouca dragagem, aí em alguns casos você tem operações de top-off, que a gente chama, né, que é você carregar fora do porto, né? Então, foram feitos alguns estudos até para carregar fora, a região de São Sebastião, você complementar a carga, principalmente de granel. Mas eu acho que é uma questão de aprendizado. O próprio o comandante Fábio Fontes, ele falou isso outro dia, ele falou, é um aprendizado, que eu acho que a parte mais difícil é a curva da balsa para um navio grande, né? Ali aquela... os poucos acidentes que ocorreram foram ali é o limite, né, do porto, de boca do navio. Acho que ali vai ser o limite do Porto de Santos. A hora que tiver um limite, vai ser ali. E ele falou que é uma questão de aprendizado. Então, você vai tornando sua operação mais ágil, cada vez mais ágil, até um teto, né? Eu remo aos sábados, eu tenho visto que é cada vez mais frequente a gente precisar interromper a travessia desse ponto aí pela passagem do navio, né? Sim. Santos é um porto que recebe 35 a 50 navios por dia, dependendo da época. Quer dizer, é bastante coisa. É quase 50, porque a média é de 15 mil por ano, né? Sim, 5. Isso aí, 50, 15 mil. Então, o que acontece? É uma coisa que você não pode lutar. Os navios vão crescer, tem até diminuída a quantidade. 5 mil. Tem até diminuída a quantidade de embarcações. Porque aumentam os navios. Né? Então, mas tem um limite isso. Agora, o agronegócio brasileiro vem batendo recordes sucessivos, tanto no milho como na soja, né? Como o café, que não é um volume tão grande como os outros, mas também tem batido recordes. E isso vai indicando, o Brasil já é o maior fornecedor de alimentos do mundo, inclusive os processados, né? Sim. Nós somos processados também. Então, a gente vai continuar tendo o movimento de navios cada vez maior no Porto de Santos, o movimento de caminhões cada vez maior, e esse foi o motivo da gente discutir essas questões no Opinião de hoje. São questões logísticas que precisam ser solucionadas para manter o nível de importância do Porto de Santos, que é o maior da América, é o maior do hemisfério sul do planeta, né? Não tem nenhum porto que rivalize com a gente, né? Por aí você vê o tamanho do problema e das soluções necessárias, né? Só na metade de cima do planeta é que tem portos com movimentação maior que o de Santos. E não são tantos assim. Sim. Mas... Você está otimista quanto a esse futuro? Sim, sempre. Porto, eu sempre falei o seguinte, Porto, se o dólar está alto, você exporta mais. Se o dólar está baixo, você importa mais. Porque você está sempre movimentando carga. As importações são, quando o dólar está baixo, são principalmente equipamentos que vão resultar em mais exportação no futuro, né? Mais produção. Eu costumo conversar com um executivo da PSA de Singapura, que toda vez que ele vem no Brasil, a gente senta para conversar, ele fala, eu fico de olho sempre na quantidade de containers cheios na importação. Esse é meu indicador. Que mostra o futuro, né? Aponta para o futuro. E mostra o ticket médio, né? E você está otimista também, Emerson? Devemos estar bem otimistas, né? Uma tendência, como a gente comentou até no começo do programa, né? É falar sobre as exportações, as importações, o comércio internacional cada vez mais frequente, a globalização conecta cada vez mais. Então, os portos serão aí o principal ponto de saída, né? Então, nós sabemos aí que o porto é e sempre será necessário dentro desse processo de comercialização. Chegamos ao final do Opinião desta quarta-feira, agradecendo ao Marcos Vendramini pela transmissão de conhecimentos específicos, sempre interessantes, também ao Emerson Gonçalves Pereira, à equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 e uma ótima quarta-feira para você que você merece.